Boa noite. Saúde a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso amado irmão Thales, ele já leu o texto que nós vamos expor hoje. Como ele é um pouquinho extenso, eu quero iniciar orando e aí a gente já vai para a exposição. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por nos reunirmos como igreja para louvar e adorar a Ti. Te agradeço por esse momento em que entoamos cânticos e hinos, louvando e adorando o Senhor. Te peço agora pela exposição da palavra, Senhor. Eu sei que, apesar de todas as minhas imperfeições, o Senhor me deu o privilégio de ser Teu mensageiro. Então, te peço que o Senhor me use, que o Teu Santo Espírito traga e conduza a minha mente, o meu coração e as minhas afeições a Ti. Te peço também que, no poder do Teu Santo Espírito, a Tua palavra, ela confronte o meu coração, o coração dos meus amados irmãos também, o nosso modo de viver, Senhor. Que o Senhor nos transforme através da Tua palavra. Te peço também, ó Deus, pelo culto infantil que está tendo agora, pelos pregadores lá, que também sejam fiéis ao texto e que transmitam a Tua palavra de forma verdadeira e que lá também, ó Deus, Teu Santo Espírito transforme a vida dos nossos filhos, das nossas crianças, Senhor. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Bem, hoje estamos retornando, depois de algum tempo, ao Evangelho de João, um livro que eu tenho exposto. Chegamos nessa parte da perícope. Hoje nós vamos ver a partir do verso 31. O irmão Thales leu a partir do 30, mas nós vamos trabalhar a partir do 31. Pelo que os irmãos já devem ter lembrado, o texto fala basicamente de testemunho. Fala sobre como testemunho sobre Cristo. E pensando num contexto, então, o que um testemunho significa, nós trazemos na memória, né? Obrigado, irmão Fábio, o contexto tanto judicial quanto o contexto religioso, ou até pessoal em relação ao testemunho, onde esse testemunho ele é importante. O testemunho, por exemplo, ele pode significar a solução de um crime, ele pode elucidar uma situação que teve ou até se achegar a uma verdade, pode resolver uma situação. Num contexto religioso, então, o testemunho ele pode servir como fortalecimento da fé, como direção da fé. Talvez, dependendo do testemunho, ele funcione exatamente ao contrário, né? Traz mais dúvidas do que respostas, porque o testemunho não é fiel. O bom testemunho, então, ele traz inspiração, ele pode suscitar modelos e ele pode trazer transformação. Pode mudar, talvez, uma sociedade, pode mudar um povo, ou pode mudar apenas algumas pessoas ou algum lugar. Olhando o dicionário, então, o que o dicionário fala sobre testemunhar, ele diz que é dar testemunho de ou acerca de, fazer declaração como testemunha, declarar ter visto, ouvido ou conhecido, perceber pela visão, ver, presenciar. Como eu falei, testemunhar, às vezes, pode elucidar crimes, pode resolver acidentes, pode dar entendimento a um acidente que aconteceu e pode esclarecer, talvez, até um mal-entendido que tenha ocorrido num relacionamento. Normalmente, quando a gente pensa em testemunho também, para mim, pelo menos, me vem a memória de um tribunal, né? Então, lá naquele tribunal tem o juiz, tem todas os personagens lá que fazem parte do ritual jurídico. Lá talvez você possa ter até ser chamado, então, para ser um dos jurados. E, basicamente, você vai lá e você vai ouvir testemunhas que vão depor a favor do réu, testemunhas que vão depor contra o réu. Você vai ouvir testemunhos do advogado, do promotor e, talvez, em cima de tudo isso, você possa, então, participar dando o teu veredito baseado nas provas do que acontecerá com aquele réu. Talvez, pensando no nosso contexto hoje, seja mais fácil até ser um jurado, né? Porque nós temos tecnologias desenvolvidas pela polícia para investigar, para descobrir provas, para apurar fatos que não existiam antigamente. E essas tecnologias, quando bem empregadas, então, elas podem ajudar a elucidar esses crimes ou a elucidar fatos que aconteçam. Talvez nem de testemunha você precise para, então, decidir se aquele réu é culpado ou ele é inocente.
Por outro lado, essas mesmas tecnologias, elas são usadas, e há relatos de condenados à prisão perpétua e condenados à morte, por exemplo, nos Estados Unidos, em que, com a tecnologia atual, com exames sofisticados que a polícia tem, através de DNAs e através de outros equipamentos que eles têm, então, eles acabam considerando aquela pessoa condenada e no corredor da morte como inocente, e ele é liberado porque uma nova tecnologia auxiliou. O testemunho que eles tinham lá quando julgaram era incompleto, insuficiente, e agora, com essa nova tecnologia, ele foi liberto. Ele foi, então, tirado de um corredor da morte, tirado lá de uma prisão perpétua e levado de volta à vida normal. Hoje, talvez, um dos maiores problemas que nós enfrentamos em relação ao testemunho é de que a nossa sociedade vive um momento em que cada um possui a sua verdade. O que tem valor unicamente é a sua própria verdade. O que você pensa é o certo e você despreza o outro. O outro, então, não tem razão. Você é o dono da verdade. Há um problema também em aceitar a autoridade. Nossa sociedade hoje ela tem, de certa forma, uma aversão a qualquer tipo de autoridade. Jovens hoje se levantam e são donos da verdade. Todas as pessoas, então, se levantam e elas são donas da verdade. E, num contexto desse, talvez isso seja um dificultador para qualquer tipo de testemunha. Quando nós olhamos o Evangelho de João, o próprio Evangelho, João escreve para testemunhar a respeito de Cristo. Ele diz no capítulo 20, nos versos 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o objetivo de João é testemunhar a respeito de quem é Jesus, de quem é o Cristo. Quando nós vamos pensar, então, nos tempos bíblicos, nos primeiros relatos, na época do Senhor Jesus, ou até um pouco mais distante, na época de Moisés, eles não tinham todos esses aparatos tecnológicos, eles não tinham a polícia trabalhando, eles não tinham uma polícia equipada que fizesse toda a investigação. Eles dependiam, então, do testemunho das pessoas. O testemunho, então, era extremamente importante. É comum nós vermos nas Sagradas Escrituras que os anciões eles se reuniam à porta, no portão da cidade, e lá eles decidiam, então, eles ouviam as contendas, eles ouviam os problemas, e lá eles decidiam. Era comum, por exemplo, ver o rei Davi e até o filho usurpador do trono fazendo isso com o seu povo. O testemunho, então, é extremamente importante. Naquela época, o crime ele só era levado adiante, isso e a partir daí, então, haveria sim um julgamento e uma decisão. Testemunho de 3 pessoas, então, um homem poderia ser apedrejado, um homem que ofendeu a Deus, um homem que cometeu um crime, ele seria apedrejado e morto, ou não. Na passagem de hoje, então, esse texto que nós vamos estudar e expor um pouco agora, os irmãos tenham em mente Deuteronômio 17:6, que nos diz assim: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Deuteronômio 19:15 diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. No texto de hoje nós percebemos, por essa leitura que o irmão Tales fez, que há testemunhas que testificam a respeito de quem é Cristo, a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Nós vemos João Batista, nós vemos as próprias obras que o Senhor Jesus realizou, nós vemos, ou estava realizando, no momento em que foi escrito o Evangelho, nós vemos também o Pai, e nós vemos as Escrituras testificando a respeito do Senhor Jesus.
Então vamos ao texto, verso 30. Verso 31 e 32 nos dizem assim: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Pensando em nós mesmos, né, o autotestemunho, ele não é válido. Ninguém vai a um cartório e ele próprio autentica a sua assinatura. Existe lá uma pessoa no cartório que vai autenticar a tua assinatura. Então, o que o Senhor Jesus está recorrendo aqui, ele está dizendo, eu não vou testemunhar a meu respeito. Existe outro, que começa o verso 32. Se nós formos pensar, as afirmações todas que o Senhor Jesus fez, se elas não viessem no poder do Pai, na autoridade do Pai, não teria, os israelitas, então, não teriam por que aceitá-las, eles estariam desobrigados a aceitá-las. A questão do autotestemunho, por exemplo, os fariseus usaram contra o próprio Senhor Jesus esse argumento. Em João 8,13, que nós vamos estudar posteriormente, diz, então, lhes objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Nesse momento, nós precisamos entender que e não levar, por exemplo, para um lado e dizer, o que o Senhor Jesus diz, então, não é verdade. O que o Senhor Jesus diz a respeito dele não é fato ou não se cumpre. Não. O que ele está dizendo aqui é que ele não vai testemunhar a respeito dele. Ele decidiu não usar o próprio autotestemunho. Ele vai usar outras testemunhas a seu favor. E ele começa, então, o verso 32, dizendo, outro é que testifica. Esse outro que testifica é o Pai. Então, o testemunho do Pai, ele subordina todos os demais testemunhos que nós temos a respeito do Filho, a respeito de quem é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus declara, então, que ele sabe que o testemunho do Pai é verdadeiro, porque ele sabe que o mandamento do Pai, ele é vida eterna. João 12,50 diz, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. O primeiro testemunho que nós encontramos, então, e que nós vemos no texto, é o testemunho de João Batista. Ele vai do verso 33 ao verso 35, que nos diz assim, mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Seus irmãos lembrarem, ou depois pesquisarem no início do Evangelho de João, capítulo 1, verso 7, nós vamos ver que João Batista ele surge anunciando para dar testemunho da luz verdadeira. Essa é a missão dele. E um exemplo do testemunho de João Batista foi a resposta que ele deu à comissão enviada pelas autoridades, pelo sistema religioso, então, em Jerusalém, nos capítulos 1, 19 a 28. Os irmãos vão perceber lá que eles mandaram, então, uma comissão para interrogar João Batista. Quem você é? E João Batista deixou claro, eu não sou o Messias, eu não sou aquele que aguardam, eu sou aquele que vim preparar o caminho. Foi João Batista que, nesse momento, vendo o Senhor Jesus passar, ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus, agora, então, nesse texto que nós acabamos de ler, ele faz referência ao que foi dito a essa delegação. A maneira, então, que João Batista testemunhou a respeito daquele que vem e testificou que ele era o Filho de Deus. João Batista declarou para eles que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. O texto continua dizendo, então, que o Senhor Jesus ele não se baseia em testemunhos humanos. No entanto, ele esperava que o testemunho de João Batista tivesse algum significado ou tivesse algum impacto na vida daqueles homens. João Batista, então, ele era considerado como um profeta por aqueles homens. E João Batista, então, ele era visto como um homem de Deus. O que o Senhor Jesus esperava é que, pelo menos, então, eles
levando isso em consideração, aceitassem a mensagem que João Batista estava trazendo para eles. O testemunho, então, de João Batista abriria para eles a possibilidade da salvação, um entendimento de quem, de fato, o Senhor Jesus era, a pessoa do Senhor Jesus. Se eles, então, dessem ouvidos ao testemunho de João Batista, eles teriam isso. Quando o evangelista João, então, ele fala pela primeira vez de João, ele faz questão de deixar claro que João Batista não era a luz, mas veio para testificar da luz. Capítulo 1, verso 8. João, ele propriamente, então, ele não era a luz. Ele era algo que... Ele era um portador dessa luz. A própria luz era o Senhor Jesus, mas ele era um portador da luz. E essa lâmpada, então, ela brilhou durante algum tempo. João Batista esteve no meio deles e como lâmpada para eles, iluminou para eles. A intenção dele, de João Batista, como luz, era apontar para a verdadeira luz. Como lâmpada, era apontar para a verdadeira luz. João Batista fez isso muito bem durante o tempo em que ele viveu e deixou isso muito claro. Ele anunciou, então, a vinda daquele que vem numa nova era. Muitos foram atraídos pelas palavras e pela pregação de João Batista. Eles ficaram felizes e eles se alegraram com o momento do grande dia que estava chegando e se aproximando. Mas ao invés deles, em sua maioria, usarem depressa, enquanto a lâmpada de João estava acesa, enquanto a lâmpada de João brilhava, eles adiaram a decisão, até o momento em que essa lâmpada não estava lá. No entanto, a luz verdadeira, a luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo, com as credenciais muito maiores do que João Batista, estava lá. E eles não o reconheceram. Vamos ao segundo testemunho, e eles são as próprias obras do Senhor Jesus. Verso 36, que nos diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. Então, uma das maneiras pela qual nós podemos ver o testemunho do Pai em relação ao Filho, em relação ao Senhor Jesus Cristo, é pelas obras que ele determinou que o Filho as fizesse. Os profetas, por muitas vezes, anunciaram essas obras que o Messias faria. O Senhor Deus, então, revelou através das Sagradas Escrituras. O povo de Israel tinha acesso a essas Escrituras e eles conheciam. Eles conheciam, então, tudo o que dizia a respeito do Messias. Ao realizar essas obras que o Pai determinou, então, o Senhor Jesus Cristo provou que era o Filho de Deus. O Senhor Jesus comprovou que ele diz quem ele diz ser. Estas obras, elas então chegam ao ponto. É claro que nesse momento aqui, eles não sabiam ainda, mas nós, conhecendo as Sagradas Escrituras, sabemos que o ponto culminante foi a cruz. O Senhor Jesus cumpriu com todas as obras que o Pai mandou fazer, inclusive na cruz, onde ele morreu e onde ele recebeu todo o sofrimento em nosso lugar, visando a salvação, visando a nossa salvação. As obras individuais, então, elas contribuem para essa obra abrangente. Obra a obra que o Senhor Jesus foi fazendo, contribui para essa obra maior da salvação. Todas elas são sinais para mostrar quem é o Senhor Jesus, como o enviado real do nosso Deus. E o Pai dando-lhe essas obras para fazer, e o Filho, ao realizá-las, então, fornecem para nós uma dupla garantia, um duplo testemunho de quem é o Senhor Jesus, para nós e para aqueles homens que estavam inquirindo lá a Ele. O terceiro testemunho, então, nós temos do próprio Pai. Versos 37 e 38 nos dizem: o Pai que me enviou, esse mesmo, é que, tendo dado testemunho de mim, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma.
38 diz: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Ao delegar, então, todo o trabalho do Messias ao Senhor Jesus, Deus o identificou como tal. Ele é o meu filho amado, ele é o Messias, é aquele que eu estou enviando. Uma outra maneira também que nós vemos o testemunho do Pai foi no batismo do Senhor Jesus. Ele falou, a voz de Deus foi ouvida, e também a pomba desce, o Espírito Santo desce sobre o Senhor Jesus de forma visível. Então, são duas declarações do Pai a respeito do Filho. Os ouvintes, naquele momento lá, naquele presente momento, talvez não tinham visto um testemunho tão grande, tão audível e tão visível do Pai em favor do Filho. Mas Hebreus vai nos dizer, no capítulo 1, verso 1, que Deus enviou sua palavra ao povo de Israel de muitas maneiras e muitas vezes. Então, eles conheciam a palavra. E eles têm o testemunho do Pai através da palavra do Pai. A questão é, eles tinham aceito? Esses que estão com o Senhor Jesus, que estão conversando com o Senhor Jesus, provavelmente não. Eles não aceitaram o testemunho do Pai. O quarto testemunho que nós temos, então, são as Escrituras. Vamos ler os versos 39 e 40. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para tenderes vida. Examinai as Escrituras. Olhem atentamente para as Escrituras. Pesquisem. Estudem. Se aprofundem. Extraiam o máximo que vocês puderem das Escrituras. Porque vocês julgam nela ter vida eterna. Então, vocês têm que compreender ela, vocês têm que entender ela, vocês têm que conhecer ela de forma detalhada, de forma coerente, de forma sincera, de forma verdadeira. Vocês precisam examinar as Escrituras. No entanto, a tragédia é que essas pessoas que estavam lá, eles conheciam a palavra, eles estudaram as palavras, eles examinaram as Escrituras, no entanto, eles não conseguiram reconhecer Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus. Eles tinham acesso a tudo e, ao mesmo tempo, não conseguiram identificar, não conseguiram ver a chave da vida eterna. Não conseguiram ver aquele pelo qual eles poderiam ter a vida eterna. E a vida eterna só poderia ser obtida através de Cristo Jesus. E as Escrituras todas testemunham a respeito disso. E eles tinham acesso aos escritos dos profetas, aos escritos de Moisés. Eles tinham toda a literatura e eles tinham todo o conhecimento. O fato é que eles se tornaram sábios nas Escrituras, eles conheciam a respeito da salvação, mas era tudo externo. O coração deles estava duro, afastado e distante de Deus. Recusando-se, então, a ir ao encontro do Senhor Cristo, a aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e talvez esse é o caso de alguém entre nós que está aqui há tanto tempo ouvindo o Evangelho, ou talvez até pela primeira vez ouvindo a palavra de Deus e rejeitando a oferta de amor, rejeitando a salvação de Deus. Então, eles, com todo esse conhecimento que eles tinham a respeito de Deus, a respeito do Messias, a respeito da salvação, eles estão longe do alvo. E eles não estão caminhando para uma vida eterna com Deus, e sim caminhando para uma eternidade de dor e de sofrimento. Eles rejeitaram o amor e eles rejeitaram ao próprio Deus. Talvez seja momento também de examinarmos os nossos corações. Talvez você o tempo todo está ouvindo, talvez você esteja lendo, e talvez você ache também, como esses fariseus, que a tua vida está salva. Mas será que realmente está?
Será que realmente você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Será que de fato Ele transformou a tua vida? Será que de fato você vive para Deus? Examine o seu coração e examine as Escrituras. A única forma de ter vida eterna é crer em Cristo Jesus. É depositar toda a tua confiança para a salvação em Cristo Jesus. A partir de agora, a partir do verso 41, então, o Senhor Jesus parece dar uma mudada de assunto e ele vai falar um pouco a respeito da glória. E ele diz no verso 41 e 42, eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Talvez se o Senhor Jesus Cristo tivesse vindo e ali ele se adaptasse ao que os judeus, o que os israelitas esperavam do Messias, talvez, nesse caso, o Senhor Jesus Cristo fosse reconhecido, então, como Messias, porque ele teria vindo e feito exatamente o que as pessoas esperavam dele. Rapidamente, talvez, aquele povo lá, então, tinha trazido honra e glória para o Senhor Jesus Cristo. Eles não teriam rejeitado, porque o Senhor Jesus Cristo estava fazendo exatamente o que eles queriam, o que eles esperavam. Mas por que será que o Senhor Jesus Cristo, então, ele procuraria a honra desses homens, quando ele tem, então, o desejo e a vontade de fazer a vontade do Pai, de realizar a vontade do Pai? Por que ele iria querer a glória de homens momentânea e recusar a glória de Deus? O que ele queria, então, era, assim, receber a glória de Deus, a glória prometida ao unigênito que recebe do Pai, conforme João 1,14. O verso 42, o final dele, diz o amor de Deus, que Jesus diz, então, que, entretanto, não tendes em vós o amor de Deus. Muito provavelmente aqui, o que ele esteja se referindo é que eles não têm o amor por Deus. Então, o povo, de fato, não amavam a Deus, eles não respondiam em amor com Deus. Os corações, então, estavam distantes de Deus. Talvez eles até declarassem o amor de Deus, mas eles não tinham verdadeiramente esse amor por Deus nos seus corações. 1 João 5,3 vai dizer assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João 3,23 diz, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O verso 43, então, ele vai dizer assim, eu vim em meu nome, eu vim em nome de meu Pai. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Ele veio realizando as obras do Pai. Ele veio enviado pelo Pai, fazendo o que o Pai determinou, mas eles o recusaram. E o que ele está afirmando é, certamente, qualquer pessoa que entrar no seu meio, e essa pessoa testemunhar a respeito dela mesma, ela terá o louvor de vocês. Ela terá, então, a adoração de vocês, ela será vista por bons olhos por vocês. Credenciais do verdadeiro Messias, eles rejeitaram. No entanto, as credenciais do falso Messias, que traz unicamente o seu próprio autotestemunho, a isso vão ouvir. E se nós olharmos a igreja, talvez no nosso contexto, muitas pessoas vão a igrejas procurando ouvir e procurando o que de fato querem. Não estão em busca de um relacionamento com Deus, não estão em busca de um relacionamento com Cristo. Estão em busca de dar o que precisam. Seja cura, seja dinheiro, seja poder, seja qual for, talvez até um casamento, talvez alguma coisa assim. Então, esses falsos messias, eles prometem isso. E as pessoas buscam a esses falsos messias, e a esses falsos messias, eles trazem glórias. O verso 44, como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo, não procurais a glória que vem do Deus único.
provavelmente eles assumirem uma posição de que o Senhor Jesus era quem era, comprometeria a posição deles diante dos seus pares, diante, então, daquela elite espiritual de Israel. E eles preferem, ao invés de dar glória a Deus, ao invés de trazer a glória do Deus único, eles preferem, então, abrir mão disso, não magoar ou não machucar os seus pares que pensam diferente. Eles preferem, então, o mundo a Deus. Eles preferem os prazeres e as visões do mundo a ter uma intimidade e a reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é quem Ele diz ser. O verso 45 nos diz: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio para trazer vida e vida em abundância. E Ele deixa claro que não será Ele o acusador desses homens. Não será Ele que acusará esses homens diante de Deus. Ele deixa claro também que quem será o acusador será o próprio Moisés. Porque eles se fiam em Moisés. Eles creem, então, toda a confiança deles está nos escritos e em Moisés. Eu imagino aqui Moisés, eles conversando com Moisés naquele grande dia, né, questionando Moisés: poxa, Moisés, nós confiamos nos teus escritos e estamos condenados. E Moisés vai dizer para eles: olha, eu deixei os escritos justamente para isso. Todos os meus escritos, eles apontam para Jesus Cristo. Eles apontam para o Messias. Eu deixei tudo registrado para vocês. Enquanto eu estive aqui, eu ensinei vocês detalhadamente. Enquanto eu estive com vocês em vida, eu passei para vocês tudo o que o Senhor me disse. E eu avisei vocês de que teria um outro profeta. Eu deixei tudo claro para vocês. Por que vocês não leram? Por que vocês não creram nos escritos? Por que vocês não olharam para Cristo? Por que vocês não entenderam? Isso foi uma falha de vocês. E vocês estão condenados. 46, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Os escritos de Moisés, na vida deles, então, eles tinham um precedente. Eles valorizavam muito. Eles analisavam muito os escritos dele. Eles buscavam, então, nesses escritos, encontrar vida, encontrar direção. Eles tinham em Moisés uma figura extremamente importante para eles, e eles levavam tudo isso de forma relevante. Se, de fato, eles crescem verdadeiramente nos escritos, no que Moisés deixou, e não apenas externamente, não apenas como um ritual religioso, não apenas como uma forma de expressar a fé, mas verdadeiramente de coração, eles teriam entendido o testemunho de Moisés. E eles teriam, então, entendido os escritos de Moisés a respeito do Messias. E teriam, em Jesus, encontrado vida. Talvez aí, provavelmente, o Senhor Jesus tenha em mente, em Deuteronômio, quando Moisés escreve, 18:15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. O verso 47 nos diz: se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O que Moisés escreveu, o que Moisés recebeu de Deus e transmitiu para eles, eles estão intimamente interrelacionados com o próprio Senhor Jesus. De forma que crer em Moisés significa o mesmo que crer no que o Senhor Jesus estava dizendo. Rejeitar o que Moisés disse, ou rejeitar o que Cristo era, rejeitar a Cristo era o mesmo que rejeitar a Moisés, rejeitar o outro. As palavras do Senhor dos profetas, o Senhor Jesus, elas são idênticas às palavras dos profetas, dos seus mensageiros.
Ao rejeitarem, então, as palavras do Senhor Jesus, seus adversários, eles também estavam rejeitando a Moisés. E eles também estavam se condenando. A esperança, então, que eles depositavam em Moisés e depositavam nos escritos de Moisés para aquele grande dia, esperando que Moisés, de fato, fosse um intercessor deles, o Senhor Jesus está dizendo que não, que o que Moisés será o seu acusador. O que Moisés fará, então, não é um papel de alguém que vai defender, mas é alguém que vai acusar. Talvez aqui também caiba uma aplicação para cada um de nós. No que nós centralizamos a nossa fé, no que nós cremos de fato para a nossa salvação. É unicamente na obra e na pessoa do Senhor Jesus, ou talvez acrescentamos alguma coisa mais, um sincretismo necessário, obras, talvez. É um momento de cada um de nós refletirmos sobre isso. Sobre esse texto, eu pensei em duas aplicações para nós, para cada um de nós, para as nossas vidas. A primeira é, quem é Jesus? Quem de fato é Jesus para você? Ou talvez uma pergunta melhor formulada é a seguinte: qual é o teu testemunho a respeito de Jesus Cristo? Eu enumerei alguns aqui porque eu acredito que facilmente nós diríamos: ele é o Messias, ele é um profeta, ele é o Filho de Deus, ele se apresenta nas Sagradas Escrituras, então, como Filho do Homem, ele é o Salvador, ele é o próprio Deus, ele é o Verbo de Deus. Ele é o pão da vida, aquele que supre todas a nossa fome de justiça. Talvez você responda como eu: a luz do mundo é aquela luz que vence as trevas, então. Talvez você tenha pensado em a porta, porque ele é o caminho que nos leva a Deus. O bom pastor, porque ele cuida de nós. Talvez você lembre de a ressurreição e a vida. Cristo é a ressurreição e a vida, e esse seja o teu testemunho. É o Senhor Jesus que nos garante a vida eterna. Talvez você pense na videira verdadeira, e é o que nos sustenta e o que nos disciplina. Talvez você lembre, eu já citei aqui no início da pregação, o que João Batista declarou a respeito do Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez você lembre um versículo que é para mim, o versículo da minha conversão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que nos leve a Deus a não ser o próprio Senhor Jesus. Talvez todas essas e muitas mais afirmações você possa dar de testemunho a respeito de quem é o Senhor Jesus. A segunda aplicação que eu quero levar cada um de nós a uma reflexão, levar você a reflexão, pensando novamente qual é o teu testemunho a respeito de Cristo. Talvez você já tenha dito: mas eu já disse. Tá bom, você já disse com palavras. Eu enumerei alguns aqui com palavras. Agora o exercício que eu quero fazer com vocês é com a tua vida. Com a tua vida, qual é o testemunho da tua vida a respeito da pessoa do Senhor Jesus? E para isso, eu quero que você faça um outro exercício. Eu quero que você imagine o seguinte: você vai precisar, por algum motivo, o testemunho de 3 pessoas a respeito do que você crê, a respeito de quem é Cristo Jesus para você. E você não vai poder escolher essas 3 pessoas, os 3 primeiros irmãos, que você olhar aí, eles vão ser a testemunha sua. É eles que vão dizer o que tua vida diz a respeito do teu testemunho de Cristo. Espero que os irmãos tenham entendido o que eu estou propondo. Olhando para a tua vida, o que esses 3 irmãos vão dizer a respeito do teu testemunho sobre Cristo. Eu espero, que a respeito de mim e talvez a respeito de cada um de vocês, esses irmãos possam testemunhar, então, essas 3 testemunhas possam dizer que ele é alguém, que você, então, é alguém que dá a sua vida por Cristo, que está disposto a morrer por Cristo. Que o depoimento, então, que a testemunha
dessas 3 pessoas diga para vocês, a vida dele é programada em da comunidade. O viver dele é em função da comunidade. Tudo o que ele faz é em função da comunidade. Não importa o quanto ele tenha de ocupação fora. Não importa lá se ele está concentrado em tantas outras coisas. A vida dele é centrada na comunidade, é centrada na igreja. Talvez o depoimento, então, dessas 3 testemunhas vai dizer assim, que você não serve só quando tem tempo, mas que você serve o tempo todo. Que pensar em você é pensar numa pessoa que serve ao Senhor, numa pessoa que serve à igreja. Você usa todos os dons que você recebeu, ou talvez você recebeu um único dom, mas essas testemunhas vão dizer, o dom que ele recebeu do Espírito Santo, ele usa para a edificação da igreja. Independente de todos os projetos que ele tem fora da igreja, independente de estudar para concurso, independente de trabalhar para ser promovido, independente de fazer faculdade, independente de qualquer tipo de atividade, ele prioriza usar os dons servindo a igreja e servindo ao Senhor. Talvez essas 3 testemunhas elas possam dizer que você ama a Cristo de tal forma e de tal maneira que você obedece a todos os mandamentos do Senhor Jesus. Essas 3 testemunhas também, elas podem dizer que você tem alegria ao ler as Escrituras, que eles percebem claramente o prazer que você tem em ler as Sagradas Escrituras, em confrontar o teu coração, em mudar. A palavra de Deus, então, para você, ela é prioridade, ela é o teu meditar de dia e de noite. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. E eles vão dizer também que a lei do Senhor é o teu maior prazer. Quando eles também, essas 3 testemunhas também vão dizer, talvez de você, né? Quando ele falta a um desses eventos da igreja, ou ele falta a escola bíblica, ou há um culto, seja de quarta-feira, seja no sábado, ou um culto no domingo, com certeza é algo justificável, porque é um irmão que ele não falta. Ele prioriza a igreja de tal forma que ele está presente em todas as programações. Então, se ele faltou hoje, se ele não está aqui em nosso meio hoje, com certeza ele tem um motivo justificável. E eu tenho certeza que ele não apareceu por conta disso. E também tenho certeza que o fato dele não estar entre nós aqui conosco hoje, nesse culto, cultuando e louvando a Deus, adorando o nosso Deus, traz uma dor tão grande ao coração dele, que onde ele está chorando pelo fato de que ele não pôde estar em comunhão com os meus amados irmãos, com os seus amados irmãos. Quando nós pensamos, então, na escola bíblica e em todos os cultos que nós temos, você é alguém que os irmãos identificam como, ele se prepara realmente para Deus. Eu vejo nele todo um zelo, eu vejo ele procurando o texto que vai ser exposto, ele comenta aqui que ele lê esse texto e que ele procura já antes de participar do culto, entender esse texto e vir preparado. Ele ora pelos pregadores, ele ora por toda a programação que vai ter. Para ele é extremamente importante esses momentos. É alguém que está comprometido com a igreja. Talvez essas 3 testemunhas também vão dizer que, enquanto está participando do culto a Deus, enquanto está participando da escola bíblica, esse irmão, que é você, está com o pensamento todo na palavra de Deus, está com o pensamento concentrado no que está se ensinando, no que está sendo dito, no que está sendo apresentado, está confrontando com as Sagradas Escrituras como os bereanos, e não com a mente no mundo, achando o que tem para fazer lá, não preocupado com possíveis respostas do WhatsApp ou com consultas do Instagram. Não.
Você, quando está na igreja, você está para louvar a Deus, para adorar a Deus e para ouvir a palavra de Deus. Esses irmãos veem isso em você e testemunham a respeito de você. Eles também vão dizer que veem em você alguém totalmente piedoso. Talvez eles vão dizer assim, eu sei que ele é salvo, porque ele demonstra isso pelo amor que ele tem aos seus irmãos. Suas conversas, então, elas giram em torno da palavra de Deus. Quando esses irmãos, ou quando qualquer um vai conversar com você, a sua conversa edifica, a sua conversa anima, a sua conversa fala do porvir, ela fala de Cristo. É uma conversa, assim, muito gostosa. Esse é o testemunho que esses irmãos vão dar a respeito de você. Talvez, se você é casado, o testemunho, então, desses três irmãos aí que você olhou, ele vai dizer assim, olha, o casamento dele é abençoado, é um casamento maravilhoso. Queria ter eu um casamento como esse. O teu casamento, então, é algo que inspira os jovens a buscarem o casamento, buscarem o matrimônio, para ter um casamento igual ao seu. Quando eles olham para você como homem da família, que cuida da família, a maneira que você cuida da família, a maneira que você lidera o lar, a maneira que você conduz a sua família, os homens, então, poxa, eu queria ser que nem ele, porque esse irmão, realmente, ele sabe agir liderança bíblica, ele sabe como é essa liderança bíblica. Talvez você, mulher, casada, a tua submissão e a maneira que você conduz o teu lar, a educação dos teus filhos na estação e no temor ao Senhor, levem também você a ser admirada e louvada em relação a isso. Talvez você que seja solteiro, os irmãos olhem e vejam em você a pureza e o teu desejo de ser santo, de construir relacionamentos baseado no padrão bíblico. Talvez você que seja empresário, assim como eu, talvez você no teu emprego, talvez você na tua escola, esses irmãos, então, que vão testemunhar a teu respeito, vão dizer que você segue um padrão ético bíblico. Onde você está, você segue esse padrão ético bíblico. Você vive, então, de acordo com as Sagradas Escrituras. Você, de fato, testemunha através de Cristo no teu trabalho. Tudo o que você faz, seja como empresário, seja como funcionário, seja como estudante, em qualquer atividade que você faz, esses irmãos testemunham a respeito de você, de que você faz tudo para a glória do Senhor. Talvez tudo que eu citei aqui, tudo que eu pensei aqui, poderia pensar em tantas outras maneiras de cada um se avaliar a própria vida, talvez tudo isso não seja verdade na nossa vida. Talvez nós tenhamos muita dificuldade em muitos pontos que eu citei, e talvez muitos tantos outros pontos que eu nem lembrei e nem citei. Então, se Cristo de fato é o teu Senhor e Salvador, se você de fato professa fé no Senhor Jesus, se você de fato diz que o Senhor Jesus é quem Ele é, tudo que eu citei aqui como segundo ponto de aplicação nas nossas vidas, deveria ser verdade. Então, se um irmão fosse testemunhar a respeito de outro irmão aqui dentro da igreja, tudo que eu citei aqui deveria ser verdade. Porque nós, de fato, amamos o Senhor Jesus. Porque, de fato, nós estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Porque, de fato, nós vivemos palavras, não apenas de dizer, não apenas de conhecer, mas o nosso viver, a maneira com que vivemos, ela é pautada nesse amor que nós temos por Cristo. Cristo, de fato, é o nosso tudo. Ele é quem nos conduz a uma vida eterna com Deus. E se você, ao analisar sua vida, perceber que a tua vida
esse testemunho desses irmãos aí, esse testemunho hipotético que eu falei dos irmãos, se esse testemunho te acusar, é o momento de você fazer uma grande reflexão sobre a tua vida. De fato, você ama a Deus? De fato, você ama a Cristo? De fato, Jesus é teu Senhor e Salvador? De fato, você creu na obra do Senhor Jesus? De fato, você ama os mandamentos? De fato, você ama a lei do Senhor? E se as respostas forem negativas, esse momento que eu te convido, arrependa-se. Arrependa-se e mude. Arrependa-se e creia de fato, com todo o teu ser, não só de palavras, mas com todo o teu coração no Senhor Jesus. Entregue sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus. Se há uma parte da tua vida que você ainda não entregou a Ele, esse é o momento de você refletir e de você fazer uma entrega total ao Senhor Jesus. Porque quando vier aquele grande e terrível dia, talvez você seja como os fariseus, que professaram conhecer, que examinaram as Escrituras, que conheceram as Escrituras, mas que de fato, verdadeiramente, não tiveram nenhum relacionamento com Deus. Não tiveram nenhum relacionamento com o Messias. E talvez você que nos visite, já tenha ouvido várias vezes sobre o Evangelho, talvez aqui ou talvez em outras igrejas, só há uma forma de salvação. Só há uma forma de quando você encontrar Deus, você ouvir dele, entre no meu gozo, servo meu. Só há uma maneira, e essa maneira é em Jesus Cristo. É o momento de você entender quão pecador você é o momento de entender o quanto você ofende a Deus nesse teu viver. É o momento de você compreender que você é um miserável pecador e que você precisa desesperadamente de um Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Na cruz do Calvário, Ele carregou sobre si todos os pecados do mundo. A palavra diz que aqueles que creem nele, que creem no nome do Senhor Jesus, serão salvos. Então arrependa-se dos seus pecados e creia que na cruz o Senhor Jesus pagou por todos os seus pecados. Mas ele morreu, mas ele já ressuscitou e ele está vivo. Ele venceu a morte e ele está vivo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E no momento ele está à destra de Deus Pai, aguardando o momento que Deus definiu, que colocará todos os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. E então o enviará, não mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ainda há tempo, teu coração ainda pulsa, você ainda está vivo e você ainda pode se arrepender e confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por Cristo Jesus, por quem Ele é, Messias, pelo nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos porque Ele restaurou o nosso relacionamento contigo, Pai. Te agradecemos porque, apesar de todo o sofrimento dEle, o sofrimento que nós deveríamos ter, o sofrimento que nós deveríamos merecer, Ele carregou sobre si todas as nossas dores. E, através disso, nós somos salvos. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e nós somos justificados. E agora nós nos alegramos que nós temos uma vida eterna contigo e nós estamos em perfeita comunhão contigo, Senhor. Obrigado por tamanho amor, tamanha graça, tamanha misericórdia derramada sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou fé nos nossos corações e nós cremos nessa obra maravilhosa e gloriosa. Não há nada que possamos fazer. A salvação é um dom de Deus. Não há nada que nós possamos nos gloriar. Unicamente nos gloriamos na obra maravilhosa, na pessoa do Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo. Obrigado, Senhor, por tamanho amor. Em nome de Cristo. Amém. Vamos aos avisos. Vai colocar aí? Quarta-feira, então, nós temos às 19h30 nosso culto de oração. Você está convidado.